Bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desse sábado, dia 3 de agosto, Atos 24, 14 a 16. Mas confesso-te isto, que segundo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Paulo está diante do tribunal romano, comandado pelo governador Félix, e os judeus querem a sua morte e buscam de toda maneira matar a Paulo. Paulo, então, nesse texto aqui, ele está fazendo a sua defesa diante de Félix. E nessa defesa, ele vai dizer no verso 15 que ele e também os outros esperam a ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. O profeta Daniel vai dizer que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Nós ouvimos muitas pregações dizendo que se aceitar Jesus, a vida eterna. E se não aceitar Jesus, é morte eterna. Só que estas últimas palavras, elas são mais raras do que as primeiras. E aí pode dar a entender de que só os justos ressuscitarão. Só terão a vida eterna os justos e os ímpios não ressuscitarão. Isso não é verdade. Quando se fala em morte no sentido de estar afastados para sempre de Deus. Esta é a morte eterna. Mas a vida da alma, ela vai permanecer. Uns, como diz Daniel, para a glória e a vida eterna. Outros, para a vergonha eterna. E diante das autoridades, Paulo vai fazer essa defesa porque ele sabia que os judeus o estavam entregando por inveja, porque ele era alguém muito especial, que foi usado por Deus poderosamente, até mesmo para falar às autoridades. E ele vai declarar que por isso ele vai ter sempre luta para buscar uma boa consciência, sem ofender nem a Deus, nem aos homens. Na verdade, quando nós ofendemos a Deus, nós ofendemos aos homens. E quando ofendemos aos homens, ofendemos a Deus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, precisamos aprender a viver pacificamente com todas as pessoas. Vivemos numa época onde os nervos andam tão abalados
que por qualquer palavra mal falada ou mal entendida se cria uma grande confusão. A imprensa está aí para criar confusão até mesmo com palavras sábias. Mas quando contraria a ideia deles, mesmo que esteja de acordo com a ideia bíblica, então há um rebuliço, há um disse-me-disse, e as coisas se complicam cada dia mais. E Paulo estava vivendo esse momento, porque pela palavra de Deus, ele estava sendo julgado pelos judeus que se diziam filhos de Abraão. E ele, então, diante dessas acusações, ele diz que ele procura ter uma boa consciência, tanto diante das autoridades, como diante dos homens, como diante de Deus. Nós precisamos também viver de tal maneira que tenhamos a nossa consciência limpa, a nossa consciência tranquila diante da sociedade e diante de Deus. Que este sábado possa ser abençoado para todos nós. Amém.